Boa tarde, amados. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa lição 11, Daniel, ora conforme a palavra de Deus. Como falei no vídeo anterior, tudo foi caminhando, né, para um juízo da parte de Deus, utilizando como instrumento de correção ao povo de Israel o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E para tal, para darmos continuidade à nossa lição, amados, e entrarmos no ponto 1, como eu falei, temos aí toda uma história até chegar ao capítulo 9. A história, como os irmãos já sabem, através da utilização de Nabucodonosor, que ele é caldeu, os caldeus eles lutam contra os egípcios, e o povo de Israel, na época do rei Joaquim, na época do rei Josias, tenta fazer uma aliança com o Egito, para poder lutar contra os caldeus, acaba perdendo tanto os egípcios como o povo de Israel. A Babilônia toma conta de todo aquele território e vai avançando, conquistando outras nações, e com isto ela leva parte do povo de Israel para o cativeiro. Todo mundo sabe que nem todos foram, alguns permaneceram, mas muitos foram. O templo foi destruído, porque Nabucodonosor era um rei assim, muito inteligente, extraordinário, um rei fantástico, porque além de escravizar a nação e levar essa nação para a terra dele, ele também mudava a mente de algumas pessoas, ou a cultura de algumas pessoas. E aconteceu isso com Daniel. Ele leva alguns jovens, para a Babilônia. Daniel foi escolhido através de um vestibular, através de uma escolha muito rigorosa. Daniel foi escolhido, como os irmãos muitos já sabem, Então, dentro do grupo que foi para a Babilônia, Daniel estava, e Daniel foi escolhido, selecionado para estudar a cultura babilônica, dos caldeus, e toda a cultura dos caldeus, e se tornar alguém, que seria utilizado por Nabucodonosor, como os amigos de Daniel e outros que foram utilizados. Os irmãos conhecem a história do capítulo de Daniel, quando ali, aquele responsável pelos escravos, ou pelo aquele grupo que Daniel fazia parte, começa a trabalhar com Daniel, e Daniel ele pede para não se alimentar com a comida da Babilônia, mas com aquilo que ele havia aprendido, na sua cultura, na sua terra. Então, quando o povo vai para a Babilônia, e Daniel está inserido no povo, como eu falei, Nabucodonosor muito inteligente, ele tenta mudar a mente das pessoas, implantando, ensinando a cultura babilônica, e também aproveitando todo o conhecimento daquele povo, ou do povo escravizado. E aí entramos no ponto 1, que é a oração centrada no caráter de Deus. Daniel, aqui no capítulo 9, no versículo 4, quando ele ora, que é o versículo do primeiro ponto, o rei ao Senhor meu Deus, e confessando disse, orei ao Senhor meu Deus, e confessando disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Em cima desse versículo, Daniel está mostrando o caráter de Deus, quem era Deus. Deus sempre mostrou ao povo dele quem ele era, através de milagres, através de livramentos e provisões, desde o início da história até a ida para o cativeiro, como falei no vídeo passado, quando ele usa Nabucodonosor. Deus sempre foi um Deus de alianças, e um Deus que cumpria suas alianças, cumpria suas promessas. E o que Daniel está mostrando aqui, através desta oração, no capítulo 9, após vários eventos, até chegar a esse capítulo 9, que Deus continuava o mesmo, que Deus sempre é um Deus presente, um Deus que não abandonou o seu povo, mas que o povo tenha abandonado ao Senhor, colocando em objetos e em pessoas a sua credibilidade, a sua confiança. Deus, ele continuou o mesmo, e Daniel, aqui na Babilônia, ele continuava sendo o mesmo. Tanto a história do sonho de Nabucodonosor, quando ele tem aquele sonho no capítulo 1 e 2, que ele não consegue desvendar o sonho, ele chama os magos para poder realizar, para poder interpretar o sonho dele. O mais interessante
no capítulo 2, no versículo 7, quando ele diz, os magos pedem ao rei para falar, né, para interpretar, para contar o sonho, né, e eles falam no versículo 7, mas eles responderam pela segunda vez, conte o rei o sonho e os seus servos e daremos a interpretação. O rei não quis falar o sonho, ele teve o sonho, ele não quis falar o sonho, porque ele queria que os magos, ou aqueles que iriam interpretar o sonho, pudessem dar tanto o sonho como a interpretação do sonho. E chega no versículo 14 desse capítulo 2 em diante, né, Daniel vê a preocupação de Arioque, capitão do rei, capitão real, capitão da Nabucodonosor. Ele vai até esse homem, até esse capitão Arioque, e pergunta por que ele estava inquieto, por que ele estava com aquela determinação de matar os magos da Babilônia. Ele conta a Daniel, e Daniel fala, eu posso tentar, eu posso perguntar ao meu Deus. E ele autoriza. Daniel vai até o rei, conversa com o rei, e quando Daniel fala, ó rei, eu sei o teu sonho, o rei ele fica transtornado, porque até então ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, mas ele vai interpretar o sonho. Então, amados, Daniel, ele mostrou lá no capítulo 1, e depois nos demais eventos, até antes da cova dos leões, ali, quando ele foi jogado, por ele estar orando, por ele estar falando com Deus, né, diariamente, né, sem mudar a sua rotina, sem mudar aquilo que ele estava fazendo, né, no capítulo 6, no versículo 10, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, em seu quarto, e em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Em todos os eventos de Daniel, ele sempre mostrou, né, como está aqui relatado no ponto 1 dessa lição, o caráter de Deus. Deus é um Deus que ouve, um Deus que responde àqueles que são fiéis a Ele. E tudo que Daniel esperava, né, daqueles que estavam na Babilônia, que eles se mantessem fiéis ao Senhor, como ele estava até aquele momento ali fiel. Daniel sempre foi fiel ao Senhor. Ele aprendeu com os antepassados, aprendeu com a sua família, aprendeu ao longo da história que Deus era um Deus presente. Tanto é que em momento nenhum, no capítulo 5, quando eles fazem aquela festa com os objetos do templo, né, Daniel em momento algum ele se corrompe. Nós não podemos nos corromper, precisamos aprender com Daniel a ter uma oração centrada no caráter de Deus. Deus é amor, Deus, né, é bondade, e Deus é justiça, e não podemos fugir. O ponto 2 fala na oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus, que está no versículo 12, né, do capítulo 9, quando ele fala aí, né, está no versículo 12. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo do céu o que se tem feito a Jerusalém. Então, tanto o ponto 1 como o ponto 2 vai nos ensinar, né, que precisamos orar centrado no caráter de Deus, naquilo que Deus é amor, Deus é justiça, nós não podemos fugir disso, e na fidelidade do Senhor, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Amados, não prenda o teu coração em objeto, em coisas que vão lhe afastar, que vão roubar a tua adoração de Deus. O que Daniel está nos ensinando, né, é que se nós abandonarmos o Senhor, Ele vai se utilizar. Temos falado tanto desse coronavírus, e algumas pessoas estão linkando o coronavírus como uma ferramenta de justiça. Não estou aqui para falar que sim e nem para falar que não, mas uma coisa é certa: se Deus, né, quiser utilizar esse vírus para corrigir o coração perverso, o coração duro do povo, Ele vai fazer. Então não deixe que a mão do Senhor pese sobre a tua vida como pesou sobre o povo de Israel a ponto de pararmos no cativeiro. Quantos cativeiros tem nos prendido? E nós precisamos sair desse cativeiro, nós precisamos sair debaixo de maldição e correr para as mãos do Senhor, porque é as mãos do Senhor que nos sustenta, as mãos do Senhor que nos mantém vivos, e por isso nós precisamos fazer como Daniel, continuar nossa vida de oração, continuar acreditando e confiando no caráter e na fidelidade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Conselho que eu lhe dou: permaneça fiel ao Senhor, fuja do pecado.